Bom dia, povo de Deus. Intenções da Santa Missa. Reação de graça pelos 50 anos do matrimônio de casal Orlando e Hilda Silva. Pelo anjo da guarda de Juliano da Silva Teixeira, Maria de Lourdes Pereira da Silva, Pedro Crispim Teixeira, Junival da Silva Teixeira, Gessiano da Silva Teixeira. Pelo anjo da guarda de Livaldo Teixeira Pereira, Gessiano da Silva Teixeira, Samila Teixeira Pereira. Pelos falecidos, pela alma de Josiane Vieira Gomes, Arnaldo Lima Barreto, Alzira Barreto, Josete Barreto, Paulo Rebouças, Adaí Rebouças, Lindalva Carneiro da Silva, Armênio Lima Santos, Evangelópolis Mascarenhas. Falecidos, Lúbia Lima Galvão, Ana Ludmila Lima Galvão, Ariel Silva Lima, Luciano Santana Galvão, Eliana Acaíde Silva, Renice Silva Almeida. Por todos os falecidos do grupo Pedro da Covid-19. Também pelos falecidos. Peraí que você pode que eu vou botar a música aqui. Dona Tias, Padre Alcides, Padre Paulo Rosão, Padre Décio Bona, Padre Pedro Médici e Hélio Ferrari. Também falecidos, Clarice Machado dos Santos, Isaura Neves dos Santos, Antônio Neves dos Santos, Maria José Machado dos Santos e Pedro Xavier Machado. Descobriu que foi. Olha lá no fundo. Ô, vamos. Libera o fundo lá de fora. Essa grande batata de fora.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Igreja celebra a solenidade de São Pedro e São Paulo, as duas colunas da Igreja, dois grandes evangelizadores. A gente tem então a dupla missão. Os corações inflamados pelo encontro pessoal com Jesus Cristo também inflamaram o coração da Igreja, fazendo com que a missão de anunciar o Cristo libertador, de anunciar a libertação do mundo, foi então de tal forma feita que Paulo e Pedro deram a sua vida para testemunhar Jesus Cristo como este libertador. E então nós queremos nesta manhã nos colocar mais uma vez diante da presença de Deus. Convido a todos que nos assistam através das redes sociais da paróquia, vocês que nos escutam, para que a gente se coloque também na condição de pessoas orantes, pedindo a Deus perseverança e paciência e, acima de tudo, coragem para assumirmos também na nossa vida a missão que Deus deu a cada um de nós como batizados e batizantes. Queremos reconhecer a nossa fraqueza, mas também reconhecer que nós temos um Deus que é rico em misericórdia. Por isso, nós queremos confessar e pedir perdão e misericórdia ao Pai. Confesso a Deus Talvez ela não sei. Deus Todo-Poderoso e rico em misericórdia, tenha compaixão de nós
perdoe os nossos pecados e nos conduz à alegria da vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Com alegria nós queremos glorificar a Deus, pedindo graças a Ele pela vida e o testemunho de São Pedro e São Paulo e por todos os dons que nós recebemos dele. Por isso, nós queremos glorificá-lo cantando. E agora, qual é? Oremos. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los.
mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E, vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães asmos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhes das mãos. O anjo continuou: coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de todo o povo e todo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os tremores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor, que ouça os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo agradecei ao Senhor Deus, exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu busquei, ele me ouviu, e todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos. O vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor veio acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quanto suave é o Senhor, feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Leitura da carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que o esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integramente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal
e me salvará para o seu reino celeste. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Tu és Pedro, sobre esta pedra eu irei construir minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, nós celebrando hoje São Pedro e São Paulo, a gente se depara com a missão da igreja, de uma igreja que nasce, de uma igreja que se alimenta e que vive do testemunho, primeiro, daqueles que acompanharam, que estiveram sempre ao lado de Cristo, que entraram na escola do discipulado e então aprenderam do Mestre e depois foram ensinar aquilo que receberam. Foram cumprir o seu mandato de serem testemunhas, de serem o Evangelho vivo, presente no mundo. E a missão de Pedro e de Paulo é esta, de serem essas duas figuras importantes na vida do mundo, na comunidade cristã. Primeiro nós ouvimos a comunidade representada por Pedro,
esta comunidade tem uma grande missão. Pedro tem uma grande missão importante. Ele representa a sua comunidade e o papel de Pedro é então apresentar este projeto que Deus tem para libertar a humanidade. O projeto de libertação. Deus quer libertar, então, o homem, o ser humano, de um caminho que acorrenta, que escraviza e que explora o próprio homem. E então, este projeto se dá não fora da realidade humana, mas dentro da realidade humana. Deus chama Pedro e Paulo para ser, então, colocar em prática o projeto libertador em meio à realidade e à situação de cada pessoa, de cada comunidade e de cada lugar. Isso também é importante. E também nos ajuda a entender que a nossa missão, enquanto batizados, enquanto discípulos missionários, é local também. Onde é que nós estamos? E este projeto libertador de Deus para nós, ou este chamado dele a cada um de nós, é para nos tornarmos então estes exemplos e estas testemunhas onde? É na casa do vizinho, é em outras cidades, aonde é? Aí nós precisamos então nos situar. Aonde quer que estejamos, na realidade que estejamos, então ali é o lugar de sermos estes instrumentos de libertação, é sinalizarmos um Deus que quer libertar e que quer salvar a cada um de nós, né? É esta a nossa missão. Então esta igreja nasce desta experiência, a igreja que vai surgir e que vai nascer de Jesus, desta entrega total de Jesus Cristo, não é uma comunidade que se fecha em si mesma, não é uma comunidade egoísta, mas é uma comunidade que se doa, que se entrega. Os discípulos não vivem para si mesmos. As testemunhas do Evangelho não vivem para si, mas as testemunhas do Evangelho têm uma missão: tornar o projeto de Deus visível. E se para isso é necessário darem a vida, eles darão. Tanto é que Pedro e Paulo sofrerão na carne as consequências desta missão, né? As calúnias, as perseguições, tudo isso por causa do reino. Nós até ouvimos as palavras firmes e fortes de Paulo. Combati um bom combate, terminei a carreira, mas fiquei com o mais importante, né? Paulo ficou com a fé. Então, é a vida das testemunhas do Evangelho. Combater, fazer uma caminhada de combate. E como é então que vamos fazer esse combate? É com armas? É com brigas, com intrigas? Não. Não precisa a gente procurar situações para gerar inimizade. O Evangelho em si, a verdade em si, já vai causar isso no mundo, né? Todas as vezes que a gente quer abrir os olhos de alguém, todas as vezes que os discípulos falaram de Jesus Cristo, anunciaram a verdade, foi motivo então para aqueles que eram contrários à proposta, então gerarem guerras, mortes e intrigas. E então o combate que deve ser feito é a estas realidades que oprimem e que causam as injustiças.
Portanto, a salvação de Deus, a preocupação de Deus e a proposta do Pai é a salvação dos homens. É tocar, gerar no coração da humanidade um coração, um lugar acolhedor para a sua palavra. Claro que nós vamos sempre encontrar oposições, nós vamos encontrar aqueles que vão atacar, deturpar, e aqueles que se mantêm, que gostam ou que se lucram com a exploração dos pequenos, com a injustiça, aqueles que lucram com a morte, aqueles que lucram com a miséria dos outros, entrarão em combate, entrarão na guerra para vencer o bem, para calar aqueles que falam a verdade e aqueles que anunciam o fim da escravidão. Eles tentarão calar aqueles que pretendem anunciar uma verdade, aqueles que querem escutar e ocultar o caminho que leva à verdadeira salvação. Por isso, então, oposições sempre teremos, calúnias sempre ouviremos e sofreremos, atitude de compreensões, falta de respeito, perseguições estarão sempre marcadas no caminho ou nos caminhos daqueles que estão a serviço do reino e daqueles que estão a serviço da verdade. Os discípulos tinham esta consciência, carregaram e sofreram na carne todas essas realidades por acreditar e testemunhar Jesus Cristo como libertador na vida, na comunidade, na família, no trabalho, aonde quer que estivessem, ali então foi o lugar do anúncio. Nós precisamos também ter esta consciência, a consciência que sempre aparecerão aqueles que vão sempre nos olhar de forma diferente ou indiferente. Nós precisamos ter consciência de quem somos, ter consciência da nossa identidade, de quem nós estamos falando e por que nós estamos falando. Precisamos marcar a nossa fé como esta caminhada, como uma peregrinação que tem como objetivo alcançar sempre mais a verdade, porque a verdade é Jesus Cristo. Aqueles que alcançam a verdade chegam próximo do Cristo. E chegando próximo a Cristo, alcançam também a salvação. Nós ouvimos as palavras firmes do apóstolo Paulo, que marcou definitivamente com a sua vida a caminhada do cristianismo. Paulo, com o seu exemplo, nos impressiona. O encontro pessoal com Jesus Cristo marca tão forte a vida de Paulo que ele toma uma decisão assertiva e uma decisão sem volta. Decide, a partir dali, não olhar para trás. Coloca a mão no arado e assume com segurança, com coragem, o anúncio do Evangelho, carregando em si as consequências deste anúncio, se identificando totalmente com Cristo,
Por isso, então, esta missão e a decisão de Paulo nos interpela e também nos faz com que a sua vida possa nos dar coragem, alimento e alento e firmeza nas nossas decisões. A forma entusiasmada, convicta com que Paulo anunciou o Evangelho ao mundo, então, nos ajuda a entender que o encontro pessoal com Jesus Cristo é mais que um encontro, é uma realidade que nos toma por inteiro, que nos faz responder e nos faz não ser mais de nós mesmos, mas sermos totalmente dele e para ele. Por isso, não falamos e não respondemos mais por nós. Falamos e respondemos agora por ele e nele. Nós, a partir de um encontro pessoal com Jesus Cristo, não falamos e não somos mais nosso. Pertencemos a Cristo. Somos totalmente doado e entregue. Somos agora, a partir do encontro com Cristo, libertados, livres das correntes de todos os tipos de situações que nos oprimem e nos prendem. Agora somos prisioneiros de Cristo. Agora podemos então, olhando a vida e o testemunho de Paulo, também nos encorajar a irmos viver este encontro. Um encontro desafiador, mas também ao mesmo tempo um encontro que nos impulsiona. Ao mesmo tempo que aparece o medo, é como se fosse um imã, nos chama. Nós não queremos, mas queremos ao mesmo tempo. E quando nós somos fisgados, pescados por ele, a pesca é para sempre. Não tem como voltarmos. E é isso que Jesus Cristo quer de nós. Portanto, nós ouvimos as palavras de Jesus Cristo no Evangelho, cobrando aos discípulos, fazendo uma pergunta, e a pergunta que o Cristo faz a eles, faz também a nós nesses dias. Faz ao mundo. O que dizem os homens ser o Filho do Homem? As respostas dos discípulos estão presas no passado. Parece que é Elias, algum dos profetas, parece que é João Batista. Bom, todas as respostas estão presas no passado. Escondem a verdadeira identidade do Cristo. Quem é Jesus Cristo? E aí então, Pedro vai responder, representando a sua comunidade, representando a humanidade inteira, dá resposta. Tu és o Messias, o Filho de Deus. E é importante, não basta ser somente o Messias, o enviado. É também Filho de Deus. Portanto, nós precisamos responder para nós mesmos agora, com a nossa missão, com a nossa vocação, quem é Jesus Cristo? Ou será que não temos ainda a coragem ou conhecimento suficiente da pessoa de Jesus Cristo para afirmarmos na nossa missão e na nossa vida quem Ele é? Às vezes, nós, no nosso dia a dia,
escondemos também a característica ou a identidade principal do Mestre. Nós queremos tanto um Cristo modelado aos nossos olhos ou ao nosso jeito, que nós enfeitamos tanto o Cristo que ele nem aparece. É um Cristo bonzinho, é um Cristo que não soube impor seus valores, é um Cristo interessante, é um Cristo que teve uma proposta política admirável, é um mestre da moral. Jesus Cristo é amor, Jesus Cristo é isso, Jesus Cristo é aquilo. Mas e a resposta? Quem é Jesus Cristo para nós? Porque a resposta que nós precisamos dar é aquela que vai mexer na nossa estrutura de missão e de pastoral. As respostas que nós precisamos dar sobre a identidade e a pessoa do Cristo deve ser aquela da qual eu vivo, da qual eu experimento. Frases, palavras racionais ou emocionais, sem a prática e sem a vivência, geram simplesmente um conjunto de palavras e formam ou podem formar poesias. Mas a missão de Jesus Cristo não é poética, é concreta, é real. É na vida, é na ação. Os discípulos não viveram, não entregaram a sua vida na poesia, nas palavras racionais ou elucubrações mentais. Pelo contrário, entregaram a sua própria vida respondendo ao mundo quem é Jesus Cristo. Respondendo ao mundo quem foi, quem é aquele que se entregou e se entrega diariamente por todos nós. Aqueles que nos convida a também a entregarmos a nossa vida como dom e serviço à missão. Por isso, meus irmãos e irmãs, precisamos passar da realidade do achismo de um homem, de uma imagem de um Messias bonzinho, de um Messias bonitinho, de um Messias intocável, para a imagem do Messias, Filho de Deus, entregue, doado na cruz, este Cristo, o Messias, que derrama sangue, que derrama o próprio sangue para lavar, purificar as nossas vidas. É este Cristo que nos chama hoje, é este Cristo que é a verdade, e é este Cristo que nós fazemos diariamente a chamada para irmos ao encontro, para anunciar, libertar, convocar, chamar, porque a missão é grande e os operários são poucos. Por isso, olhando o exemplo das duas colunas da igreja, dois homens chamados por Deus a esta missão bonita, mas também desafiante, queremos neste dia pedir a Ele que nos dê a capacidade de sermos também, na nossa realidade, lá na família, no trabalho, aonde quer que estejamos, testemunhas vivas do Evangelho, anunciadores de um projeto que liberta, que gera vida, respondendo com a própria vida quem é Jesus Cristo. Ele que nos chamou, nos dê a capacidade necessária
a força e a coragem para realizarmos nossos dias na vida os seus propósitos e a sua proposta de um mundo inteiramente libertado. O Espírito Santo nos dê a força e o impulso para que a gente possa ser na vida aquilo que nós desejamos e expressamos através das palavras. Assim seja. Amém. Creio, Senhor, mas aumentai minha fé. Creio, Senhor, mas aumentai minha fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, vamos elevar ao Pai as nossas preces, hoje celebrando a solenidade de Pedro e de Paulo, e a cada prece diremos juntos: ouvi vosso povo, ó Senhor. Ouvi vosso povo, ó Senhor. Ó Deus da vida, pelo Papa Francisco e seu ministério, de ser sinal de união da igreja, de sua missão de conduzi-la nos caminhos da vida, nós vos pedimos. Ouvi vosso povo, ó Senhor. Guiai os homens e mulheres que se comprometem com a missão de anunciar a boa nova do reino por meio de suas vidas e trabalhos, nós vos pedimos. Ouvi vosso povo, ó Senhor. Que esta nossa comunidade, a exemplo dos apóstolos Pedro e Paulo, firme seu compromisso de presença, de corresponsabilidade e colaboração nos trabalhos e atividades pastorais, nós vos pedimos. Ouvi vosso povo, ó Senhor. Queremos rezar também nesse dia por todas as vítimas da Covid-19, aqueles que, os falecidos, e rezar também pelas famílias dessas vítimas, dessas pessoas, por aqueles que estão doentes, para que recebam do Pai a cura necessária, a libertação do corpo e da alma. Rezemos ao Senhor. Ouvi vosso povo, ó Senhor. Queremos rezar pela nossa paróquia, por todos os nossos paroquianos e paroquianas, para que com a intercessão de Santana, nossa padroeira, São Pedro e São Paulo, possam estar encorajados e possam estar vivendo esse tempo de pandemia com fé e esperança, possam passar por essa tempestade sem jamais perder a fé. Rezemos ao Senhor. Ouvi vosso povo, ó Senhor. Guardai vosso povo, Senhor, que vos busca de coração sincero, por Cristo nosso Senhor. Amém. As coisas que o mundo oferecia
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a santa igreja. Ó Deus, que a oração dos vossos apóstolos acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas e nos alcance celebrarmos este sacrifício com o coração voltado para vós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Hoje, vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra igual veneração. Por essa razão, os anjos celebram vossa grandeza e os anjos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Pai de misericórdia, a quem sobem os nossos louvores, nós os pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda ao Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo a nosso corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, Papa Francisco, por nosso bispo eleito Estevão, nosso administrador apostólico André, e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor, por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, para alcançar o perdão de suas vidas, a segurança, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos. Em comunhão com toda a igreja que estamos, com toda a igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de Deus, e Senhor Jesus Cristo, e também São José, esposo de Maria, os apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com toda a igreja que estamos.
Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai sempre vossa paz, livrando-nos da condenação e acolhei-nos entre vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, a aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei esta oferenda como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós o suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas. Queremos lembrar de todos os falecidos, os nomes citados no início da celebração eucarística e de todos os que morreram vítimas da Covid. Que partiram desta vida marcados com o sinal da fé. A eles e a todos que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, felicidade perpétua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos, por Cristo Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Amém. E juntos, irmãos e irmãs, façamos a oração que o próprio Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra e como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o Rei, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Cordeiro de Deus, que tirai o pecado, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirai o pecado, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados, dai. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha mão, mas dizei uma palavra e sereis salvos. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Eu agradeço o vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes e aumentastes o vigor da minha alma. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo.
ele acostumado a sempre ter como companheiro o sol e o mar. Foi com coração de pescador chamado a acompanhar. Quem diria que este pescador, que da água vinha o seu viver, fez-se pedra firme pro viver de toda a humanidade. Mas que mistério do Senhor, tornar um simples pescador, ao mesmo que lhe disse não, permite ligar céu e chão. Mas que mistério do Senhor, tornar um simples pescador, como essa chuva que ora cai, migrando a terra ao céu, lá vai o homem d'água, que é pedra, que servirá ao servidor. Se tu me amas, lança esse amor. Quem diria que este pescador, que da água vinha o seu viver, fez-se pedra firme pro viver de toda a humanidade. Mas que mistério do Senhor, tornar um simples pescador, ao mesmo que lhe disse não, permite ligar o céu e chão. Mas que mistério do Senhor, tornar um simples pescador, como esta chuva que ora cai, migrando a terra ao céu, lá vai o homem d'água, que é pedra, que servirá ao servidor. Se tu me amas, se tu me amas, lança este amor, lança este amor, lança este amor. Pedro disse a Jesus: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus lhe respondeu: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Oremos. Concedei-nos, ó Deus, por esta Eucaristia, viver de tal modo na vossa igreja, que, perseverando na fração do pão e na doutrina dos apóstolos, e enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Muito bem, a gente agradece ao povo de Deus que nos acompanha através das redes sociais. A gente reza também por todos vocês. A gente avisa, vamos emitir uma carta, mas só para dizer que se não fosse a pandemia, a gente estaria
celebrando, ou iniciando, na verdade, os festejos já, né? Tá uma correria em preparação, já a festa de Santana, que iniciaria no mês de 17 de julho. Mas a gente, devido à pandemia, a gente não vai fazer o novenário de Santana. Vamos celebrar a festa no dia 26 e deixar a festa grande, aquele momento de alegria, de animação, de euforia, de colaboração e tanta gente envolvida na festa, para quando passar a pandemia, até para ser um momento também de celebrar, né, tudo isso que a gente está vivendo, né? Então, mas a gente vai emitir uma carta dando as motivações e as explicações pelos quais a gente não vai realizar este ano, então, aquela festa bonita da nossa excelsa padroeira, Senhora Santana. Depois, no dia 12 de julho, chega em Rui Barbosa o nosso bispo, novo bispo, né, Dom Estevão, e a posse será no dia 12, às 4 horas da tarde. Então a gente vai poder assistir a missa pelo YouTube da Diocese, né, o canal da Diocese, ou pela TV Rede Vida. Então vai ser transmitido pela Rede Vida. Aí você que está em casa pode colocar então no canal Rede Vida e aí vai poder assistir também a posse do nosso bispo, né? Então 4 horas em ponto inicia a missa. Então a gente convida vocês naquele dia a estar rezando conosco. É uma pena também que pela questão da pandemia a gente não possa estar juntos, todo mundo, né? A diocese inteira. Mas estaremos, de certa forma, unidos na oração e nas representações que lá estarão. E a gente continua a caminhada, pedindo, rezando e nos encorajando para a gente passar esse tempo de pandemia e depois que passar, a gente poder celebrar, viver, praticar todo esse nosso desejo de querer ser esta igreja viva, né, no mundo, na sociedade, como as testemunhas vivas do Evangelho. A gente reza nesse dia também pelos 50 anos de casamento de Dona Hilda e seu Orlando. Dona Hilda e seu Orlando, um forte abraço. Deus abençoe ricamente a união, o enlace matrimonial de vocês dois. E continue dando testemunho a todos os outros casais de como viver esta experiência desta relação de um só corpo, né? De ser um só através do laço matrimonial. Um forte abraço para os dois. O pessoal da Pastoral da Comunicação tem algum recado? Não? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ele que vos instruiu pela incansável pregação de São Paulo, vos ensine a conquistar também novos irmãos para Cristo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Um bom domingo, um bom dia, um bom início de semana para todos. E não percam jamais a coragem e a fé. Vamos permanecer firmes e com esperança, porque Deus está sempre conosco, nunca nos abandona. Forte abraço e até o próximo domingo. Ó São Pedro, pedra forte, rocha firme do Senhor,
intercede pela gente. Nosso apóstolo pastor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Ajuda o povo a caminhar na tua igreja sem desviar. Ó São Pedro, pedra forte, rocha firme do Senhor, intercede pela gente. Nosso apóstolo pastor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Rede na praia, barco no mar, e a tua igreja a navegar. Ó São Pedro, pedra forte, rocha firme do Senhor, intercede pela gente. Nosso apóstolo pastor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Ensina a gente evangelizar, nova semente a semear. Ó São Pedro, pedra forte, rocha firme do Senhor, intercede pela gente. Nosso apóstolo pastor, reza pela tua igreja, São